Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Fernando Ribeiro, sou professor de Biologia e o tema da nossa aula de hoje é mutações. Muito bem, provavelmente vocês ouviram falar em pessoas sindrômicas, pessoas portadoras de alguma síndrome, né? No ambiente familiar, no ambiente escolar, ou assim, alguma pessoa que tem alguma síndrome de algum amigo, de algum conhecido, não é incomum, certo? Bem, as síndromes, elas são diferentes das doenças, né? As doenças a pessoa adquire ao longo da vida, né, desenvolve. As síndromes, embora tenham origens muito diferentes, né, muito variadas, normalmente as pessoas já nascem, né, com esta condição, certo? E a origem dessas síndromes, ela pode ser inclusive genética, alterações no material genético, que são as mutações, né. As mutações, elas são importantes, né, porque elas são a origem da variação, né. São através das mutações que os organismos podem evoluir ao longo, né, do tempo e se adaptar às condições do ambiente, né. Então, as pessoas têm uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, mas não são cópias idênticas uma das outras, né, e isso é devido às mutações. Por outro lado, as mutações podem causar debilidades também, né, e algumas síndromes têm essas características de debilidades. Bom, as mutações, elas podem ser de muitos tipos diferentes. Então, vamos dar uma olhada num quadro que resume os tipos de mutações. Então, esse aqui é o nosso tema. Aqui nós temos um leão, ó, um leão albino, cuja pelagem é totalmente branca, né? Então, essa alteração aqui, né, na cor da pelagem é devido a uma mutação. Então, aqui, ó, resumindo aqui, ó, nós temos dois tipos principais de mutações: as mutações cromossômicas e as gênicas. As gênicas, elas alteram o DNA diretamente e são normalmente alterações assim que não podem ser observadas ao microscópio. Já as mutações cromossômicas, elas podem ser observadas ao microscópio e elas são divididas em dois tipos: estruturais e numéricas. O nome já está dizendo, né? As estruturais alteram a estrutura do cromossomo, as numéricas o número de cromossomo. Vamos estudar as numéricas oportunamente. Hoje nós vamos nos concentrar nas mutações estruturais cromossômicas, né? E elas são de quatro tipos básicos: a duplicação, a inversão, a deleção e a translocação. E nós vamos nos concentrar mais nessas duas aqui nesta aula, tá? Então vamos ver o conceito, né, e como que é esses dois tipos. Então, a deleção, o nome é bem intuitivo, né? O nome é fácil da gente entender. Então vamos lá para o conceito. Um segmento cromossômico está perdido. Então veja só, aqui a gente tem o par número 5, né? Par de cromossomos número 5. E note que um deles está com uma parte perdida, né? Ele está faltando uma parte, ele está mais curto. Então, nós dizemos que esse tipo de mutação é uma deleção, tá? Mutação cromossômica estrutural por deleção, ok? E o segundo tipo é a mutação por translocação. Ora, o que é translocação? É você mudar de lugar, né? Você está translocando, você muda de lugar. Então, um segmento cromossômico está em outro cromossomo. Então, para ilustrar isso aqui, nós temos dois pares de cromossomos aqui. Todos nós sabemos que nós humanos temos 23 pares de cromossomos. E notem que um dos cromossomos 17, ele está menor. Mas essa parte que está faltando, ela foi perdida? Não. Ela está grudada lá num dos cromossomos número 15. Né? Ele ficou maior, inclusive. Né? Ou seja, ele está com a sua posição alterada, está translocado. Né? Então dizemos que é uma mutação
cromossômica estrutural por translocação. Esta figurinha aqui, ó, ela resume também os dois tipos. Ó. Então, a deleção, novamente. Ó. Aqui, ó, esse segmento vermelho do cromossomo do lado esquerdo aqui, ele foi perdido no cromossomo do lado direito. Ó. Ele está faltando. Ele fica mais curto, inclusive. Tá? Então, seria uma deleção. E uma translocação, um segmento cromossômico de um dos pares, né, de um dos cromossomos aqui, ó, esse segmento de D a G, ele foi parar lá no outro cromossomo, né, de um outro par, ou seja, ele mudou de posição. Então dizemos que é uma translocação. Para ilustrar essas duas situações, pessoal, nós temos aqui duas síndromes, né, que ilustram bem essa situação. A primeira delas é a síndrome do miado do gato, que tem um nome bem, né, assim, que chama atenção, né? Mas isso é devido a uma má formação na laringe. Né? As crianças com essa síndrome, quando nascem, o choro delas parece um gato miando. Né? Lembra um gatinho miando. Então, chamaram desse nome. E esta síndrome se desenvolve devido a uma deleção de parte do cromossomo 5. Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa figura, ó, que um dos cromossomos do par 5 está com uma parte perdida, com uma parte faltante. Então, dizemos que é uma deleção. Quais são as características gerais desta síndrome? Os dentes são projetados para frente, né, além da laringe mal formada, o rosto arredondado, cabeça pequena, os olhos espaçados e leva também a déficit mental. Tá? Então, aqui algumas crianças com essa síndrome. Bem, outra situação que ilustra, né, a nossa mutação é a famosa síndrome de Down. A síndrome de Down é a síndrome mais incidente em humanos, tá? E ela é devido a três cromossomos 21, ok? E uma parte dessa mutação é por causa de translocação também, tá? Vamos ver aqui. Ó, síndrome de Down com translocação. Ó, nós temos aqui 2 cromossomos 21. Ó, mas a síndrome de Down não são 3 cromossomos 21? É que o terceiro, nesse caso aqui, ó, está grudado num dos cromossomos 14. Então, nós temos uma translocação. Tá? E quais são as características gerais da síndrome de Down? Então, a síndrome de Down ocorre em todas as etnias. Né? Os indivíduos possuem aqui uma orelha pequenininha, né? A pálpebra fendida, né? O olho meio puxadinho. O perfil do rosto assim, é meio achatadinho. Tá? A língua é grande, uma língua grande, sulcada, né? Cheio de ranhuras assim, e protusa. O que isso quer dizer? Ela é muito para frente. Então, as crianças normalmente ficam com a boca entreaberta. Né? Aqui o dedinho mínimo é encurvado, os 2 primeiros artelhos são separados, né? Artelhos são os dedos do pé. E a prega única, que né, a dobrinha na mão só tem uma dobra bem saliente. E também leva a déficit mental. Certo? Bem, então, essas duas situações, né, essas duas condições de síndrome, né, que é a síndrome do miado do gato, que ilustra a situação de uma mutação né, cromossômica estrutural por deleção, e a síndrome de Down ilustra a mutação também estrutural, né, por translocação. Tá? Então, por hoje, né, isso é tudo. E espero que vocês tenham bons estudos. E nos vemos, então, na próxima aula.